Olá pessoal, na videoaula de hoje a gente vai falar sobre compressão de vídeo. A essa altura você já deve ter compreendido aí, né, os conceitos relacionados a vídeo de maneira geral. O que é um vídeo, né? Como uma sequência aí de quadros, a ideia de amostragem temporal, a ideia de amostragem espacial, a ideia da profundidade de bits, né, que tem a ver muito com aquilo que a gente já tinha estudado sobre imagens. E uma vez compreendido o que é um vídeo, a gente vai passar, como classicamente nós já estamos fazendo, né, para o nosso estudo de compressão de vídeo. Só que olha só, diferente dos outros assuntos que nós estudamos, né, de imagens e de áudio, onde nós primeiro trabalhamos a compressão no ponto de vista sem perdas, aqui nós não vamos fazer isso. E a razão é muito simples. A compressão sem perdas aplicadas a vídeo, especialmente os vídeos modernos que nós temos hoje, né, ela é insuficiente, é absolutamente insuficiente. Porque o volume de dados gerado por um vídeo, seja ele com compressão sem perdas ou sem compressão, é muito grande. Então, só nos resta aplicar aqui as técnicas de compressão com perdas. Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que nós fizemos anteriormente, a gente vai falar só das técnicas de compressão sem perdas. Desculpa, as técnicas de compressão com perdas aplicadas a vídeo, já que as técnicas de compressão sem perdas são bastante insuficientes, né? Como nós vamos ver aqui hoje. Existem técnicas de compressão sem perdas aplicadas a vídeo, tá pessoal? Só que elas são muito específicas para serem usadas em alguns cenários e mesmo câmeras de cinema profissionais muitas vezes não usam esse tipo de compressão porque exigiriam um hardware. Porque pensa, uma compressão sem perdas exigiria um volume de dados, uma transmissão de dados absurda. E eu nem estou falando de transmissão de dados para a internet, por rede, não. Estou falando pela conexão, o cartão de memória que seria utilizado, né, o dispositivo de armazenamento que seria utilizado seria absurdamente demandado. Então, nessas circunstâncias, a gente aplica apenas a compressão com perdas. E é óbvio que nessas câmeras a compressão com perdas é uma compressão de altíssima qualidade, né? Com parâmetros muito mais elevados, muito mais relaxados, né? A gente diz, onde a compressão não acontece num grau tão elevado quanto um vídeo no YouTube, no Netflix da vida, ok? Então, do que diz respeito à compressão de vídeo, o que nós temos? Nós temos aqueles conceitos gerais que vocês devem ter aprendido já, se estão assistindo esse vídeo, e agora os conceitos de compressão de vídeo. E essa parte de compressão de vídeo a gente divide em duas partes. Uma parte, que é o conceito que a gente vai estudar nesse vídeo agora, que é a visão geral da compressão de vídeo, como que ela é feita de um modo geral. Será que esses codecs, né, que nós temos aí, eles têm semelhanças entre si? As técnicas variam muito? Como é? Spoiler, não, elas não variam muito. Nós estamos aí há mais de 20 anos aplicando os mesmos princípios à compressão de vídeo, loss. Tudo que eu disser de agora em diante é compressão loss, é compressão com perdas. Nós estamos aplicando os mesmos princípios, só que de maneira cada vez mais refinada. E nós temos aí, se você for considerar os trabalhos do grupo MPEG, né, que é a entidade de padronização de vídeo mais famosa do mundo, nós temos aí pelo menos umas 5 gerações, né, indo para a sexta geração de vídeo. Uma geração dura aí alguns anos, não só para ser produzida, né, para ser especificada, como também para entrar em uso e se tornar popular. Mas basicamente todas as tentadas até agora se tornaram populares. No próximo vídeo, numa outra oportunidade, numa outra aula, a gente analisa o que? A gente analisa os padrões MPEG e abre oportunidade para os padrões também não MPEG. Porque agora, em agosto de 2020, nós temos provavelmente pela primeira grande vez, primeira grande oportunidade de um padrão de vídeo que não vem do grupo MPEG se tornar um padrão de fato. E a razão disso é muito simples. Todos os formatos criados pelo grupo MPEG são formatos proprietários, cheios de patente e com pagamento de royalties para serem utilizados. Cada um deles muda aí um pouco, né? Quem tem que pagar royalties normalmente não é na exibição, né, do vídeo, mas se eu vou gerar, por exemplo, uma câmera, vou criar uma câmera que vai dar suporte àquele formato, eu preciso pagar royalties, que é, né, dinheiro,
para o grupo MPEG por estar usando o formato deles. E nós estamos na era do vídeo, né? Então nós temos aí grandes empresas como Google, Microsoft, Facebook, uma série de outras, se voltando contra e falando assim, olha, não queremos pagar isso tudo mais não. E aí a resposta a tudo isso é o formato AV1, que é um grande formato, recente ainda, e com grandes propensões aí, né, e probabilidade bem alta de bater de frente com o formato mais moderno que nós temos hoje, MPEG, que é o H.265, também chamado de HEVC. Eu sei que os nomes dos formatos são muito complicados para quem está começando agora, mas eles fazem sentido depois que você estuda e você acaba memorizando. Então, o assunto compressão de vídeo não é um assunto vencido, por assim dizer, né? Compressão de áudio, pelo menos a compressão de áudio com perdas, eu diria que ela já está tão evoluída que eu não pensaria em grandes evoluções mais à frente. Mas compressão de vídeo tem muito que evoluir ainda, tá, pessoal? E o Google e as outras empresas aí grandes nesse setor, Netflix é uma grande apoiadora do formato também, estão tentando aí ver o que elas podem fazer para se livrar, digamos assim, das rédeas dos padrões MPEG, que não são ruins tecnicamente não, tá? Eles são muito bons, tanto que eles fizeram tanto sucesso. O principal problema são problemas jurídicos e de licenciamento dos formatos, ok? Então, nessa parte de compressão de vídeo, a gente precisa estudar primeiro as ideias gerais, que vão ser aplicadas de maior ou menor grau em diversos formatos, e depois a gente estuda os formatos. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar só dessas ideias gerais que já são complexas o suficiente. Esse vídeo é um vídeo que... Vídeo sobre vídeo, né? Negócio meio maluco. Esse vídeo não vai ter cortes, como eu já é de costume fazer esse tipo de vídeo, então vocês vão me ver parando sim para tomar água. Vai ser um vídeo longo, é uma videoaula completa, mas aqui embaixo na descrição você vai encontrar aí os tópicos organizados se você quiser rever apenas uma parte da minha explicação, tudo bem? A primeira coisa que a gente precisa entender é por que compressão de vídeo é necessária, né? E aí eu vou pegar um exemplo, não um exemplo moderno, vou pegar um exemplo antigo primeiro. A gente vai pegar o exemplo do DVD. O DVD, pelo menos no padrão NTSC, né, que DVD, na época do DVD nós tivemos uma transição aí de TV analógica para TV digital, mas não de alta definição. Essa é uma diferença que precisa ser compreendida. As primeiras versões que nós tivemos de TV digital, de vídeo digital, por assim dizer, eles tinham resoluções semelhantes àquelas que a gente encontrava nos dispositivos analógicos, ok? Só depois que nós tivemos a transição para a alta resolução, né, que começa ali com 720 linhas, 1280 por 720, e depois vai para Full HD com 1080 linhas e 1920 colunas, também chamado de 1080p, ok? Então vamos pegar lá o DVD padrão norte-americano, né, NTSC, que é o mais conhecido. O nosso aqui era o PAL-M, ele tinha uma diferença em termos de frame rate e de número de linhas. O nosso suportava um número de linhas maior, ao invés de 480 linhas, suportava 576 linhas, com a mesma quantidade de colunas, só que em compensação o nosso frame rate era menor, ou seja, no fim das contas o fluxo de dados era bem parecido. Então se a gente pega um DVD com resolução padrão de 720 por 480, quantos pixels a gente tem por frame? É só multiplicar, né? Uma matriz de pixels, uma imagem de 720 por 480, nós teremos aí 345.600 pixels. Se a gente adota o formato de 24 bits por pixel, né, que é o RGB mais padrão, por assim dizer, nós temos os 345.600 pixels vezes 24 dividido por 8, né, 24 bits dividido por 8, ou seja, 3 bytes, nós vamos ter aí para cada frame 1012,5 kB. Vamos arredondar esse número para 1 megabyte por frame. É mais ou menos isso, porque 1024 KB seria 1 mega, né? Então olha só, cada frame, cada quadro do meu
vídeo, se não fosse aplicado compressão e ele tivesse nesse formato de 24 bits por pixel, a gente teria praticamente 1 megabyte por frame. E aí se a gente pega o frame rate, né, do cinema, a taxa de quadros do cinema, que é uma taxa relativamente baixa, né, por razões já estudadas, nós vamos ter os 24 frames por segundo vezes esse 1012,5 kbytes, nós vamos ter 24.300 kbytes por segundo. Sim, eu estou falando em pouco mais de 24 megabytes por segundo, ou quase 24 megabytes por segundo, né, se a gente for fazer a multiplicação exata. Isso nos dá, se a gente multiplicar por 60, 1.423 megabytes por minuto. Convertendo para gigabyte, né, só dividir por 1024, a gente tem 1,39 gigabytes por minuto. 1,39 gigabytes por minuto. Um DVD que mais simples, né, que possui uma única camada e um único lado, ele possui uma quantidade de uma área útil para gravação de 4.480 megabytes, mais ou menos, ok? Se a gente dividir esses 4.480 megabytes por 1,39 gigabytes, nós vamos ter o equivalente a 3,14 minutos de vídeo apenas nesse DVD, e sem áudio. 3,14 foi coincidência aqui, tá bom, gente? Eu até brinquei aqui, enfim. Mas imagina, você tem um DVD com uma capacidade que para a época era muito grande e só 3 minutos e pouco de vídeo, e sem áudio ainda. É óbvio que o formato de vídeo usado no DVD, ele não era um formato sem compressão e não era também um formato de compressão sem perdas, era um formato de compressão com perdas. E se você tem curiosidade para saber, era o formato MPEG 2 naquela época. Muitos de vocês nem eram nascidos ainda quando isso foi inventado. Enfim. E aí, se a gente quiser extrapolar os exemplos, né, a gente pode dar uma olhada no HD DVD, ou HD TV, na verdade, né? Depende aí de como você... Não, HD DVD é outra coisa, professor. HD DVD é um formato que morreu. HD TV. A HD TV, pessoal, no mundo inteiro, basicamente ela tem a resolução Full HD padrão. Mesmo que em alguns lugares, como é o caso do Brasil, a gente use 1080i ao invés de 1080p, para poder diminuir a largura de banda. A gente usa ainda o bendito, para não falar maldito, entrelaçamento, que eu já expliquei para vocês que eu detesto isso. E, enfim, mas vamos supor que ela utilizasse, né, a quantidade de linhas progressivas só para facilitar a nossa conta. Nós temos 1920 por 1080 linhas. Se a gente fosse usar os mesmos 24 frames por segundo a True Color, que seria os 3 bytes por pixel, nós teríamos 8,34 gigabytes por minuto. Vamos mudar de mídia para ser mais justo, né? Se a gente pegar um Blu-ray de 50 gigabytes, que é o tradicional para se gravar vídeo em Full HD, um Blu-ray de 50 gigabytes caberia pouco mais de 6 minutos de vídeo apenas, sem áudio. Se a gente for partir para o formato mais moderno, né? Mais moderno entre aspas, né? Que nós estamos aí numa transição, supostamente, já para o 8K, que eu não sei para que em algumas situações, mas enfim. Dá para dizer que o Ultra HD, né, ou também chamado de 4K, já é relativamente popular, sim, a essa altura do campeonato. E se nós fizéssemos a mesma conta, nós teríamos aí 33,37 GB por minuto. Para sermos justos também, a mídia que grava o Ultra HD é o Ultra HD Blu-ray, que é um Blu-ray melhorado. Ao invés de caber 50 GB, ele cabe 100 GB. Mas mesmo assim, 100 GB dividido aí pelos 33 GB por minuto, você já chega à conclusão que caberia por volta dos 3 minutos também. E como eu sou professor de hardware, eu preciso dizer para você que mesmo que a gente quisesse gravar em formato sem compressão ali, isso seria impossível dado o volume de dados que teria que ser entregue por esse disco numa razão de tempo muito curta. Então, a compressão de dados, ela evita 2 grandes problemas, vamos dizer assim, vamos classificar desse jeito, né? Ela evita o grande problema que nós temos de ter um volume de dados muito grande para ser armazenado, mesmo em vídeos curtos, isso seria gigantesco, e evita também que seja usada uma largura de banda, ou seja, o dispositivo entregar para o meio de exibição ou o meio que eu estou gravando
gravar no dispositivo, eu precisaria de uma largura de banda e um dispositivo capaz de suportar altíssimas taxas de gravação. E todo mundo sabe que à medida que eu aumento as taxas de gravação, a velocidade de gravação numa determinada mídia, essa mídia vai ficar mais cara e em algumas situações vai ficar até inviável, ok? Só você pensar aí que um HD tem uma taxa de gravação sustentada por volta dos 100 e poucos megabytes por segundo. E um HD, imagina, um DVD, um Blu-ray, muito menos do que isso. Então fica claro com um único slide aqui que não rola, mano. Não tem condição. Não tem condição da gente pensar em vídeo, formato de vídeo sem compressão. Não é que eles não existem, eles até existem academicamente ali, para você trabalhar com alguma coisa, enfim, mas eles não são práticos, não existe nenhum padrão que se trabalhe com isso. Então, reiterando, apesar de existirem os formatos não só sem compressão, né, como com compressão sem perdas, eles são insuficientes para a imensa maioria das aplicações. A rigor, eles só são utilizados como formatos intermediários em ilhas de edição, estúdio ou algumas coisas desse tipo. E eu afirmo categoricamente para vocês, praticamente todos os formatos de vídeo que você conhece e que são utilizados, todos pelo menos do padrão MPEG, todos que você conhece, são com perdas, ok? Por esse motivo a gente vai fazer diferente, a gente vai estudar apenas os formatos de vídeo de compressão com perdas e não sem perdas. Professor, me fala uma coisa, e aquelas câmeras de estúdio e tal, elas podem eventualmente gravar em compressão sem perdas? Olha, eu não conheço todo tipo de câmera de estúdio, mas se você pega uma câmera da Red, por exemplo, que é uma câmera de padrão nível de cinema, você vai ver que eu peguei a especificação antes para poder dar uma olhada. O formato que ela usa é um formato de compressão lossy. Só que ele é um formato de compressão lossy um pouco diferente daquilo que a gente vai estudar aqui, né? Ele é um formato de compressão lossy que basicamente comprime o vídeo como uma sequência de imagens de quadros individualmente comprimidos. Ele não aproveita um assunto que nós vamos falar nos próximos slides agora, ele não aproveita das redundâncias temporais, apenas das redundâncias espaciais. Então esse formato de vídeo, que utiliza inclusive a transformada wavelet, umas coisas mais modernas, por assim dizer, ele comprime para diminuir bastante o tamanho, mas numa razão que seja o máximo que é permitido para ele. Em outras palavras, ele comprime apenas o que é necessário para ela funcionar adequadamente, né? Ele não força uma compressão maior, porque naturalmente os vídeos que saírem dessa câmera vão sofrer no mínimo 2, 3 outras recompressões, transcodings. E aí é um outro negócio muito interessante de se falar. É praticamente impossível você pensar em vídeo sem transcoding. Porque pensa bem, acompanha aqui comigo, você tem uma câmera que filma, ou seja, ela adquire o sinal e já comprime compressão com perdas. Uma compressão com perdas. Aí você vai, coloca no seu software de edição, no seu Adobe Premiere, no seu Vegas, sei lá qual for o software, e você usa pedaços desse vídeo para gerar um outro vídeo, né? Você está fazendo uma edição do vídeo. Então você já tem aí invariavelmente uma segunda compressão. Aí você sobe isso para o YouTube. Ao subir para o YouTube, com certeza ele vai aplicar mais uma camada de compressão. Invariavelmente, ou seja, não dá para diminuir isso daqui. Nós temos, a menos que você filme da câmera e mande direto para o YouTube sem nenhum tipo de edição. Nós teríamos aí, tradicionalmente, 3 recompressões. E aí eu quero resgatar com vocês uma ideia que a gente já estudou anteriormente, né? Que é quanto mais os formatos iniciais ali tiverem bitrates mais elevados, qualidade maior, eles são formatos que vão aguentar recompressões sucessivas de uma maneira melhor do que se eu gravasse em baixo bitrate, e aí ele já teria uma qualidade fraca lá, ruim lá no começo, e isso ia só aumentar com as recompressões. Então o que salva dessa história toda é que você tem normalmente um vídeo original com um bitrate muito elevado. Ou seja, ele tem muita informação e posso até sofrer aí algumas recompressões sem maiores problemas visuais, ok? Então, dito isso, tenho mais um vídeo do nosso amiguinho nerd aqui para recomendar. Aliás, uns vídeos mais modernos aí, ele cortou o cabelo, mais recentes.
E eu gostaria que, diferente do que a gente tinha já falado anteriormente, se você, né, desejar, eu recomendo que você faça isso, você pause esse vídeo aqui nesse momento, se você não viu ainda, não estudou a matéria, né, e assista primeiro o vídeo dele. Por quê? Normalmente eu faço essas recomendações de vídeo ao final da matéria. Só que esse vídeo dele, ele está muito mais simples do que o que eu vou explicar aqui. Então, e tá visual também, ele vai falar de alguns princípios que nós vamos aplicar aqui de uma maneira até um pouco mais complexa. Então, se você achar melhor, eu acho melhor que você ache assim, uma indução. Você pausa esse vídeo agora e assiste ao vídeo do nosso amiguinho aqui, que é um vídeo relativamente curto. Se você já assistiu, vamos passar para frente. Uma visão de alto nível da compressão de vídeo. Um vídeo, grosso modo, nada mais é do que uma sequência de imagens no tempo. Ponto. E aí, dado que eu avanço um certo limite, né, de frames por segundo, o cérebro humano vai misturar essas informações e vai dar essa fluidez que a gente já conhece em vídeos. Okay? Mas ele não deixa de ser uma sequência de imagens no tempo. Não importa se o frame rate é elevado ou ele é baixo, ele é uma sequência de imagens. Assim sendo, tudo que a gente disse para a imagem basicamente continua válido para a compressão de vídeo. Todas as redundâncias espaciais que a gente pode explorar na imagem, né? Regiões semelhantes, aquele céu que está meio azul ali, ele tem uma alta redundância, ou seja, ele tem uma entropia baixa, porque ele tem uma grande quantidade de repetição ou semelhança aí nas informações. Eu posso aproveitar, posso e devo e faço isso, né? O aproveitamento das redundâncias espaciais na hora de comprimir um vídeo. E a redundância espacial é definida como essa grande correlação, essa alta correlação ou similaridade entre regiões ou pixels ali, né, de um determinado frame, de um determinado quadro. A gente dá um nome especial para esse tipo de codificação, a gente chama de codificação intra-frame, ok? Em algumas situações você vai ver só a palavra intra, fazendo contraponto com a palavra inter. Então toma cuidado que elas são palavras parecidas, mas elas representam coisas completamente diferentes. Intra-frame coding seria a codificação que eu aplico dentro do frame, que basicamente é uma compressão de imagens, de fotos, né? A pessoa usa o JPEG, pode usar princípios relativos ao JPEG, mas eu diria para vocês que os formatos mais modernos, eles têm técnicas de compressão intra-frame, ou seja, basicamente uma compressão de imagens mais avançados, muito mais avançados que o próprio JPEG, ok? Bem mais avançados mesmo, porque eles exploram uma série de outras coisas que o JPEG não faz. Aliás, curiosidade seja dita, os formatos mais modernos de compressão de imagem que a gente estudou, né, o AVIF, o EIC e o EP do Google, todos os três formatos vieram a partir da codificação intra-coding, ou seja, a codificação intra-frame dos formatos de vídeo. Olha só o que eu estou tentando dizer para vocês. A princípio, os formatos de imagem, compressão de imagem, se viram de inspiração na compressão de vídeo, mas depois aconteceu o contrário. A compressão de vídeo evoluiu muito mais do que os algoritmos de compressão de imagem e acabou que as compressões de vídeo, especificamente na parte de codificação intra, que é a codificação do frame em si, explorando redundâncias espaciais, elas acabaram dando origem a formatos de imagem. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Nós temos vídeos inicialmente usando técnicas de imagem, e depois vídeos evoluindo mais do que as técnicas de imagem e emprestando, por assim dizer, as suas ferramentas de volta para imagens. E os formatos mais modernos de imagem que nós temos, praticamente todos eles são derivados de técnicas de compressão de vídeo. Okay? Mas olha só, quando a gente fala em vídeo, nós temos um outro tipo de redundância, que é uma redundância talvez até mais importante, por assim dizer, do que a redundância espacial, que é a redundância temporal. E eu vou dar um meta-exemplo aqui. Olha esse vídeo que você está assistindo de mim aqui, de mim, sei lá, nesse momento. Você vai ver que eu estou aqui num quadradinho, ok? E eu estou me mexendo e tal. Mas o restante todo do frame desse vídeo, né,
a resolução desse vídeo, tá parada aqui do lado. Você está entendendo o que eu estou falando? Se eu for gravar um vídeo apenas como uma sequência de imagens, e eu estou gravando ele a 30 quadros por segundo, pensa, em 1 segundo eu tenho uma repetição, se eu fosse gravar assim, de mais ou menos, sei lá, eu diria o quê? Que o restante desse quadro aqui corresponde a 75% do frame? 75% de informação redundante sendo repetida 30 vezes por segundo. E é óbvio que esse formato não está comprimido desse jeito, numa forma de uma sequência de imagens. Esta informação que está aqui do lado não é repetida todas as vezes. Ela é repetida uma vez ali e reaproveitada por pelo menos alguns frames. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas ela é aproveitada. Tipo assim, ó, a informação que vai ter aqui do lado, nesse frame, é a mesma do frame anterior, que é a mesma do anterior. Ah, professor, ele faz isso infinitamente? Não, ele faz isso por alguns frames e depois ele repete novamente a informação. Não cabe aqui explicar por que ele faz isso, mas de tempos em tempos ele coloca um keyframe, que seria um frame completo sem se valer de informações de outros frames, ok? Então, em vídeos normais, principalmente nesse que eu estou gravando e você está vendo nesse momento, é um vídeo com uma grande quantidade de redundância temporal, porque boa parte do frame, do quadro, é repetida ao longo dos frames, ou seja, não tem movimento nessa região, então não muda. E mesmo nesse ponto que eu estou falando aqui, lá no fundo tem muita coisa parada, não está movimentando, né? E aí você consegue imaginar, por exemplo, um repórter falando num estúdio fechado e ele pode até movimentar a mão, movimentar a boca, mas o restante do estúdio basicamente fica parado do mesmo jeito. Isso é redundância temporal. É uma alta correlação, uma grande similaridade entre frames que foram capturados no intervalo de tempo curto, às vezes até longo, né? Nesse caso aqui, ele está sendo montado exatamente para essa região toda aqui do lado ficar parado. Mas num vídeo normal, eu estou com a câmera ali parada filmando alguma coisa, é natural que boa parte do frame fique parada, fique praticamente imutável e apenas uma parte dele tenha informação nova. Isso a gente chama de redundância temporal e a codificação que aproveita dessa redundância temporal, ou seja, entre os frames, a gente chama de codificação interframe. Se você quiser traduzir, intra-frame coding seria codificação intra-quadro e interframe coding seria codificação inter-quadro ou entre os quadros, ok? E aqui tem um exemplo que vem do livro, então um exemplo bem simples, mostrando que 2 quadros de um vídeo que está sendo gravado tem uma grande redundância temporal, uma correlação temporal muito elevada, porque se eu tenho 30 quadros por segundo, é de se esperar, na maioria das situações, que pouca coisa mudou entre o intervalo de tempo de 1/30 de segundo e o próximo, né, quadro. E ele também tem uma grande quantidade de correlação espacial, que seria o quê? Por exemplo, você olha para essa mesa aqui, as cores são muito parecidas nessa região. Tá, ele está preto e branco, mas você entendeu, né? Em cada um dos canais essa correlação espacial seria grande também. Aqui, por exemplo, ó, muita cor parecida, dentro da blusa da mulher aqui, muita cor parecida e assim vai. Então, nós vamos trabalhar agora com umas ideias, né, relativas principalmente à grande correlação temporal, porque a correlação espacial a gente já estudou em imagens, né? Basicamente a mesma coisa, só que com ideias mais evoluídas. E aí entra a ideia de codec, né? O conceito de codec. Codec significa coder-decoder, ou codificador-decodificador, compressor-decompressor, se a gente for pensar em termos de compressão. Um codec, ele é um programa, ele é uma implementação que pode ler ou escrever em determinados formatos. E aí a gente tem que entender uma sutileza que existe, mas que na prática a gente releva. Os formatos são especificações. A gente já falou sobre esse assunto antes. Eles são especificações, são regras que ditam o que esperar de um determinado formato. Por exemplo, o H.264, AVC. Eu preciso especificar o que significa cada uma das coisas encontradas nesse arquivo, porque eu vou criar um decodificador para isso depois.
Só que o que acontece? É uma especificação, é um conjunto de regras, é um protocolo basicamente que dita como que é essa comunicação. O programa, a implementação, o software que vai codificar nesse formato, ele é o codec. O outro é só uma especificação. Então, deixa eu explicar o que significa. Significa dizer o seguinte, às vezes a gente fala assim, você usou qual codec para comprimir esse vídeo? Aí você fala, não, eu usei o codec, o H.264. H.264 não é um codec, não existe um software chamado H.264. Existe um formato, uma especificação, H.264, aí você fala, qual foi o software que codificou nesse formato? Aí você tem o conhecido X264, que é um codificador, software livre e bem evoluído. Existem vários outros, mas esse é realmente muito conhecido. Ou então você fala assim, não, eu usei o codec da minha própria placa de vídeo. O NVENC, por exemplo, né, para a placa de vídeo da NVIDIA, ou, esqueci o nome do da AMD. Da AMD mudou. VCE? Não lembro, não tenho placa da AMD, né? Mas a AMD também tem seu próprio codificador via hardware, ok? E é, esse sim, um codec. É uma junção de hardware com um driver ali para poder funcionar. Então, o codec é o software que faz a codificação e decodificação de um determinado formato que é uma especificação. E esse codec, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma fonte de vídeo, uma câmera, por exemplo, ou um software que vai fazer aí uma animação, por exemplo, né? Vai codificar num formato. Esse formato, o intuito dele é diminuir bastante o tamanho, não só para transmissão quanto para armazenamento, ou às vezes para as duas coisas, né? Mas normalmente com bitrates um pouco diferentes. Quando eu quero armazenar alguma coisa, eu posso me dar o luxo de colocar bitrates maiores. E quando eu quero transmitir largura de banda é muito mais caro do que armazenamento, né? Então, eu poderia usar o mesmo formato, inclusive, mas com uma codificação um pouco mais, uma compressão um pouco mais forçada, uma qualidade um pouco menor, porque a rede é cara, né? E do outro lado, depois que eu transmitir, eu vou decodificar esse formato e vou exibir numa tela, num monitor, seja lá o que for. Um codec de vídeo, portanto, ele vai codificar uma sequência original, seja ela capturada ou gerada, de uma forma comprimida e vai decodificar, o lado decodificador dele, vai decodificar depois para produzir uma cópia exata, se for uma codificação lossless, ou uma aproximação, se for uma codificação lossy. Às vezes, pessoal, o codec ele não implementa os dois lados, tá bom? Por exemplo, nós temos aí o X264, ele faz a codificação e curiosamente ele também faz decodificação porque ele precisa por razões que eu não vou explicar agora. Mas do outro lado, por exemplo, numa televisão, a gente tem decodificador aí de H.264, mas a TV ela não está capturando imagem de algum lugar e precisa codificar essa imagem para guardar. A imagem que já vem tá codificada e tudo que ela precisa fazer é decodificar para exibir. Mesmo algumas televisões que conseguem gravar o programa num HD, num pendrive, alguma coisa desse tipo, pessoal, elas gravam o stream original que elas receberam, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que ali dentro da TV eu não preciso do hardware de codificação, ou eu não preciso a parte do codec, eu só preciso da parte de codificação por causa do próprio objetivo ali da TV. Agora, numa câmera, por exemplo, eu preciso dos dois, né? Eu preciso dos dois porque a câmera não só está codificando aquilo que eu estou vendo que está codificando ali, mas na própria câmera, se eu posso parar e posso voltar e olhar um determinado trecho, é óbvio que a parte de codificação também está ali dentro. Mas eu posso separar essa implementação em dois programas diferentes. Acho que vocês entenderam a ideia. E aí entra um negócio que é um tanto estranho de você poder compreender, mas ao longo do tempo você vai compreender. Eu digo que o codec ele representa uma sequência de vídeo original através de um modelo. Eu não disse que ele representou a sequência original na forma de uma sequência de imagens, percebeu? Eu digo que ele representou através de um modelo, que é uma representação codificada de maneira eficiente que pode ser utilizada posteriormente para reconstruir uma aproximação do vídeo original, se ele for, no caso, uma compressão sem perdas, né? Uma aproximação. Presta atenção nessas duas palavras, modelo e reconstruir. Se a gente tivesse uma lupa mágica na qual a gente olhasse por uma sequência de vídeo,
moderno, H.264, H.265, MPEG, uma série de outros formatos. Alguns essa lupa não serviria e eu não vou explicar porquê agora. Mas se a gente olhasse para esses formatos de vídeo utilizados hoje, né, na maioria das situações, essa lupa mágica não nos mostraria um frame após o outro. Ela nos mostraria algo mais ou menos assim, um frame completo, se eu conseguisse enxergar isso, né? No mundo de Alice, eu veria um frame completo. E sabe o que eu veria depois desse frame? Uma série de metadados, de informações e tudo mais, mostrando principalmente como que esse frame se alterou ao longo dos frames que vêm depois dele. E novamente eu veria o quê? Um frame completo novamente. Professor, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu povo, que quando a gente olha para um formato de vídeo moderno, se você pudesse olhar com essa lente de aumento aí, mágica, você não veria uma sequência de quadros, porque essa forma é uma forma ineficiente de guardar vídeo, como uma sequência de imagens, mesmo que elas sofram compressão. O que os vídeos modernos fazem, e vai ficar mais claro quando você terminar esse vídeo que você está assistindo aqui, eles gravam um frame completo e gravam apenas as alterações que acontecem e também as semelhanças, né, nos próximos frames que vierem logo depois. E depois ele reseta novamente, porque eu não posso ficar alterando uma coisa que faz muito tempo que já se passou, ok? Então por isso que a gente diz que ele representa o vídeo a partir de um modelo. Um modelo não necessariamente corresponde um para um com algo que está do outro lado. Mas eu posso usar este modelo para poder reconstruir a minha ideia original. Então, os vídeos que vocês estão vendo, inclusive este próprio vídeo que você está vendo aqui, ele é uma reconstrução daquilo que foi gravado inicialmente. Uma reconstrução e não uma cópia fiel ou alguma coisa desse tipo, ok? Idealmente, esse modelo ele deveria representar essa sequência usando tanto menos bits quanto for possível, porque eu quero reduzir muito, e com a mais alta fidelidade possível. Aí você fala, nossa, professor, então você quer duas coisas que são contrapostas uma à outra. E é assim que a gente evolui, de tempos em tempos, isso dá um salto, e com novas técnicas, o que a gente está querendo é duas coisas. A gente é como você diz assim, não, eu quero um produto bom, muito bom e barato. Aí você pensa, pô, mas muito bom e barato são duas coisas. Coisas muito boas geralmente são mais caras. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Geralmente, quando a gente pensa em vídeo de alta fidelidade, a gente está pensando em uma coisa cara do ponto de vista de bytes ali, né? Só que se esse modelo for um modelo eficiente, eu consigo atingir mais ou menos aí esses dois requisitos. A cada mudança de geração, por exemplo, no grupo MPEG, nos formatos MPEG, como a gente verá posteriormente, a cada mudança de geração se promete mais ou menos o seguinte: metade do bitrate anterior com a mesma qualidade. Ou seja, se eu tenho um vídeo aí em H.264, que, sei lá, o vídeo gastou 5 GB, um vídeo que tem 5 GB, eu poderia ter a mesma resolução e a mesma qualidade visual gastando 2,5 GB. Ou eu posso pensar que os mesmos 5 GB me dariam um vídeo de uma qualidade muito maior, ok? Então, é mais ou menos assim que os formatos perseguem essa evolução. E, de certa forma, se consegue, tá bom, pessoal? Ao custo de muito poder computacional e de algoritmos de matemática mais avançada. Ou seja, quando a gente está falando de bitrate baixo, normalmente a gente está pensando numa qualidade baixa. Mas se você for olhar o que o Netflix faz, o que o YouTube consegue fazer, mesmo com bitrates mais baixos, usando formatos de compressão muito eficientes, você vai ver como que a coisa evoluiu ao longo do tempo. E aí a gente tem uma visão geral aqui, né, do codec de vídeo, como sendo, ele tem aqui a entrada de vídeo, o que a gente vai falar bastante aqui, que é o modelo de predição, que vai gerar não só parâmetros de predição, como vai gerar os valores residuais a partir de dados previamente codificados, e o modelo espacial. O modelo espacial é praticamente o modelo de imagem, a gente pode pensar assim, né? É o modelo que vai
codificar da melhor forma possível o frame em si. Eu estou falando de compressão de imagem, então o modelo espacial vai trabalhar com a codificação intraframe, ou seja, um modelo de compressão muito parecido com o JPEG da vida, só que mais evoluído. E o modelo de predição é o cara que vai aproveitar das redundâncias, principalmente das redundâncias temporais, como eu vou explicar nesse vídeo para vocês. No fim das contas, tudo é comprimido com codificador de entropia, que nada mais é do que os algoritmos aí, ou semelhantes, ou na mesma categoria, por assim dizer, dos algoritmos de compressão sem perdas que a gente estudou, né? Huffman, Run-Length, codificação aritmética, mais uma série de outras codificações que, nessa última fase, são codificações sem perdas. E o que seria o modelo de predição? Ou Prediction Model? Okay? Eu tenho dados que vão ser processados, e os dados a serem processados, eles são um conjunto de amostras de imagem, um conjunto de pixels num determinado campo, um determinado frame. Então, eu parto do processamento a partir das informações presentes no quadro. Sei lá, o primeiro tem que começar com um quadro. O objetivo desse modelo é reduzir a redundância por gerar uma predição dos dados e subtrair essa predição dos dados atuais. Você não entende nada. Calma que você vai entender. Se eu fizer uma predição formada por uma imagem e de frames anteriormente codificados, nós estamos chamando de predição temporal. Agora, se a predição está acontecendo usando apenas dados do próprio frame, é a predição espacial. A predição espacial se parece muito com aquelas ideias que a gente estudou lá de compressão sem perdas aplicadas à imagem, né? Se você tem, por exemplo, uma região de uma imagem, que é um céu azul, ou muito próximo aí do azul, né? Tonalidades muito parecidas. Você codifica inicialmente, e se tudo que vem ali depois for muito parecido, você, usando dados anteriores dentro do próprio frame, você consegue prever o que vem depois. Porque você trabalha com codificação de diferença. Lembra a codificação delta que a gente falou? Lá no PNG, por exemplo, se eu tenho dados que variam lentamente ao longo dos pixels, principalmente numa mesma região, eu não preciso gravar cada um deles. Eu gravo um e vou gravando as diferenças. Porque se eles são semelhantes, as diferenças são pequenas. E valores pequenos, principalmente se eu tiver muitos valores pequenos, é de se esperar que muitos desses valores pequenos também sejam muito repetidos. Então, eu favoreci bastante a compressão sem perdas que viria ali depois. Então, traduzindo, a predição espacial é aquela predição que é feita baseado em dados do próprio frame. E a predição temporal é quando a gente tem um determinado frame e a gente diz o seguinte, ó, essa informação que está aqui já foi falada num frame passado. E esse frame passado pode ser um frame que veio antes dele temporalmente, mas pode ser uma referência a um frame futuro também. Eu não vou complicar a cabeça de vocês aqui agora não, mas eu posso, num mesmo frame, dizer que ele tem dados ali dentro que foram preditos. Por quê? Porque eles já estão em frames anteriores, então eu faço apenas uma referência, ou eu faço uma referência dizendo o que se modificou, ou eles estão em frames futuros. Professor, mas como é que ele vai adivinhar o futuro? Calma que depois você vai compreender. Predição temporal, portanto, é a predição que acontece com dados de outros frames previamente codificados. E a predição espacial é aquela que acontece dentro do próprio frame, se assemelhando muito, né, à compressão de imagens da qual a gente estudou. Os dados de saída desse modelo vão ser um conjunto de amostras, ou conjunto de amostras residuais, que a gente chama, que são as diferenças, e quanto melhor for a predição, ou seja, mais precisa essa predição for, menos energia vai estar contida nesse residual. O conceito de energia a gente vai discutir melhor posteriormente, mas meio que a gente já falou quando a gente falou de compressão de imagens, né? Se eu, por exemplo, tenho uma determinada região ali, de uma imagem que vai ser em JPEG, quando eu aplico, se eu tenho uma região, vamos dizer, e eu vejo que ela tem poucas variações ali, ela tem mais informação de baixa frequência, quando eu aplico a DCT, o que eu quero na verdade é concentrar a energia, ou seja, eu peguei e representei aquela informação
de uma maneira concentrada em alguns poucos coeficientes. É isso que acontece quando você, por exemplo, aplica DCT em cima de uma região que tem pouca variação, ela vai representar poucos coeficientes da DCT com alta magnitude, com uma grande magnitude concentrada nos coeficientes de baixa frequência. E eu tenho pouca informação ali nos coeficientes de alta frequência. Por quê? Porque a imagem naturalmente tem menos informação de alta frequência e tem mais informação de baixa frequência. Então, quando eu aplico essa codificação, eu concentrei a energia. A ideia de concentrar a energia é alguns poucos coeficientes de alta magnitude conseguem representar o restante. Ok? Então, no caso aqui, o que eu tenho é uma codificação residual, e essa codificação residual, eu quero que esse residual seja o mais próximo de zero possível, porque quanto mais próximo de zero, menos energia ele vai ter. Vocês vão entender. Calma, vai por mim. O residual vai ser, então, codificado e enviado para o decoder, que vai recriar a mesma predição, que, por sua vez, pode ser usada para recriar o frame atual. Depois vocês vão entender por que eu tenho que enviar esse residual para ser codificado e ele tem que voltar depois, baseado no modelo final. Se a gente for pensar de um modo mais simples, o que acontece? O decoder ele tem um frame de referência, que vai ser o frame base, e ele tem um frame residual. Esse frame residual, o que ele é? Traduze para mim, professor. Eu tenho 2 frames. Não sofreram nenhum tipo de compressão inicialmente. Calma que eu tenho imagens para mostrar. Se esses 2 frames forem parecidos, se eu pegar o frame que veio depois e subtrair pixel a pixel do frame que veio antes, a gente diz que a gente pode pegar esse frame que veio antes, somar com essa diferença para gerar o próximo. Tá entendendo o que eu estou falando? Vou repetir. Se você pega 2 quadros que são muito próximos, aquela ideia que nós falamos de vídeo, subtrai o quadro posterior do quadro anterior, se o quadro anterior for muito próximo a esse quadro que eu estou tentando codificar, essa diferença, essa subtração que eu fizer, que a gente chama de residual, vai ser muito pequena. Ela vai ser zero se não tiver nenhuma movimentação. Ela vai ser um valor diferente de zero para as regiões que se movimentaram, mas o restante vai ser zero. Entende o que eu estou falando? Esse frame residual, quanto menos energia ele tiver, ou seja, quanto mais próximo de zero for essa diferença, melhor vai ser. E aí, presta atenção, eu vou pegar este quadro, que é um quadro completo, vou gerar a diferença em relação ao próximo. E aí eu não gravo o próximo, eu gravo só a diferença. E por que eu estou dizendo aqui que essa diferença é uma imagem também, uma imagem de diferença, que eu vou somar depois. Esta diferença não pode ser guardada desse jeito, porque ela vai sofrer codificação com perdas, então ela não vai ser mais a mesma coisa, e aí eu tenho que enviar para o decoder novamente, para o decoder usar esta imagem real, que foi a imagem que sofreu compressão com perdas, para servir de base para próximas. Porque senão eu vou estar fazendo uma predição baseada num dado que eu não tenho. Se eu não fiz essa diferença, mandei para o codificador, ele codificou com perdas, ou seja, eu não tenho mais a mesma imagem. Se eu não voltar com essa imagem aqui para os próximos frames que eu vou trabalhar, eu vou estar me baseando numa informação que eu não tenho. Que informação que eu não teria? O frame original. Eu tenho que me basear sempre na informação que eu tenho, que é o quê? O frame que foi codificado, com perdas. Então vocês vão ver a todo momento essa retroalimentação, porque eu preciso, e esse é um conceito difícil de ser compreendido, eu entendo, mas eu preciso pegar essa diferença, codificar, e como essa codificação altera, em maior ou menor grau, o conteúdo, ela precisa voltar para o processo para ela ser a base das próximas predições que eu fizer. Senão eu vou estar fazendo uma predição, repito, em cima de uma informação que eu não tenho mais, porque eu tive codificação com perdas. O encoder, então, vai usar apenas os dados codificados previamente, que são dados que o decoder já vai ter no momento da decodificação. Esse é um conceito um pouco complicado, principalmente porque eu falei anteriormente para vocês que eu posso me basear também, em alguns formatos, né, em frames futuros.
Professor, mas então como é que você vai fazer referência a um dado que só está no futuro? Pois é, ele está no futuro na exibição. Mas na hora da codificação, se o codificador, se o codec ali fez referência a um quadro futuro, ele vai inverter a ordem dos quadros na hora de gravar o vídeo. Ou seja, fiz referência a um quadro futuro, este quadro, quando for codificado, ele vai ter que ser colocado na sequência do arquivo, ele vai ter que ser colocado antes, fisicamente antes na stream de dados. Porque senão eu vou estar fazendo referência, por exemplo, lá o Netflix ali, tá rodando, tá fazendo referência a um negócio que está lá na frente que eu não recebi ainda. Pois é, eu posso fazer referências ao futuro, lembra, é o futuro da linha temporal do vídeo. Mas se eu fizer esse tipo de referência, usar referências futuras, como muitos formatos fazem, ele troca a ordem. Ele coloca esse frame futuro antes do frame presente e codifica isso dali de tal forma que na hora de exibir o vídeo, ele desembaraça, não se preocupe. Ele tem uma região que grava os frames futuros e outra que grava os frames presentes e assim sucessivamente. Só que negócio complexo, né? É complexo sim. Bom, e aí tem um conceito chamado frame de referência, o reference frame, né? Que seria um frame do passado ou do futuro que vão ser usados como base para a criação dos frames preditos. Vamos lá. Um dos grandes problemas que eu identifiquei como professor ao longo dos anos, eu sempre falo isso para as minhas turmas, não conseguem compreender determinados conceitos, é porque tem palavras que são muito importantes na explicação e que você simplesmente fala assim, beleza, é natural isso, né? Eu vou passar por cima dessa palavra. E aí o que acontece? A falta de você ter um conceito bem definido, um conceito forte, faz com que você não entenda o restante. E eu acho que o professor ele tem o dever, já que ele conhece a matéria, de dizer o seguinte, tá vendo esse conceito aqui? Esse conceito é um conceito-chave e ele tem uma definição. Você tem que saber essa definição de cabeça para compreender qualquer outra explicação que vier depois. Algo mais ou menos assim. Vamos supor que eu estou explicando equações de múltiplas variáveis. O que você precisa saber inicialmente? O que é uma variável, né? Fala, não, beleza, eu vou estudar as equações. Se você não tem na sua cabeça muito bem definido o que é uma variável, você vai entender equações de múltiplas variáveis? Então, tem duas coisas aqui que estão em negrito e que vocês precisam aprender, independente de tudo que vocês vão aprender aqui nessa aula. É a ideia de frame de referência e de frame predito. Um frame de referência é um frame que vai servir de base para a construção de outros frames. Ou seja, aquele frame de referência contém os dados originais que serão utilizados por frames do futuro ou do passado, porque os formatos podem fazer essa... Ah, professor, mas é tão longo assim? Não. Quando a gente está falando de usar dados do passado ou do futuro, é um futuro muito próximo e um passado muito próximo também, tá bom, galera? Não é de 2 segundos à frente, é de 3, 4 frames à frente, às vezes até de 2 ou 1 frame só à frente. Não é uma janela tão grande assim. Então, um frame de referência é um frame, seja do passado, seja do futuro, que contém a informação base, que vai ser utilizada para criação ou recriação, melhor dizendo, né, dos frames que foram preditos. Então, o frame predito é aquele que contém informações que não estão originalmente nele. Estão informações que estão originalmente em outros frames, que são os frames de referência. A predição, ela vai ter uma determinada precisão, como a gente vai ver agora. E a precisão da predição pode ser muito melhorada caso eu use técnicas de compensação de movimento, ou de motion compensation, que começou mais ou menos ali no MPEG 2 em diante, os formatos anteriores ao MPEG 2, e se não estou enganado, o próprio MPEG 2 não tinha a ideia de compensação de movimento, pelo menos não a compensação de movimento global. E a ideia de compensação de movimento é sensacional e a gente vai estudar daqui a pouquinho com imagens para ficar mais fácil. Olha só. Vamos desenhar, professor, para facilitar. Essa imagem veio do livro, né? Do livro H.264, o guia definitivo. Tá lá na descrição da disciplina, lá tem um vídeo. Como é que eu faço uma predição? Eu só estou falando nesse momento de predição temporal, tá bom, galera? Só predição temporal. Quando eu mudar para predição espacial, eu vou falar. A parte mais complexa aqui é a predição temporal, sim.
ou interprediction, interframes. Okay? Se eu errar na hora de falar, você me perdoe, mas quando eu estou falando de predição temporal, é entre os frames, que em inglês é interprediction, predição entre os frames. Inter e enter são a mesma palavra em línguas diferentes. Vamos lá. Vamos dizer que esse aqui seja o frame, um frame que eu vou chamar de frame 1. Esse aqui é o frame 2. Uma menina tocando violino, ok? E numa sequência de vídeo, os dois vêm um exatamente ao lado do outro. Se eu é claro que boa parte do frame está igual, tá vendo? Se eu subtrair este frame desse daqui, eu vou gerar esta imagem. E aí dá para você ver uma coisa muito interessante aqui. Primeiro eu vou explicar o que significa o cinza aqui. Digamos que esta imagem aqui, ela seja uma imagem em escala de cinza de 0 a 255. Para poder visualizar, para a gente conseguir visualizar, a gente estabelece que a metade disso, ou seja, o valor 127, ele é o meu zero. Tudo bem? Ele é o meu cinza médio, é o meu zero. Se eu tiver uma diferença negativa, eu vou ter, na verdade, um valor mais escuro, né? Ou mais claro, eu posso pensar. Ele vai ter um valor à direita ou à esquerda. E se eu tiver uma diferença positiva, eu vou ter um valor do outro lado. Então, quando você olha para isso daqui, por exemplo, você vê os cinzas. Quanto mais próximo do cinza médio, mais próximo de zero está a diferença entre os quadros. É por isso que essa região toda ficou cinza médio, toda cinza médio, toda cinza médio, toda cinza médio. Aqui dentro, a menina deu uma leve mexidinha, ou foi a câmera, não dá para saber. Mas aqui, ó, cinzas muito próximos do cinza médio. E aí aqui nós temos regiões que se distanciaram do cinza médio, seja indo para o branco ou para o preto. E a ideia de ir para o branco ou ir para o preto é a mesma ideia de distanciamento em relação a esse cinza médio que é o meu zero, para eu poder visualizar. Só que se ele tender para o branco, eu vou ter uma diferença, aí tem que fazer as contas, né? Se ele tendeu para o branco, é porque o valor do pixel é maior. Se ele é maior, é sinal de que a diferença, este cara aqui é maior do que esse. Ou seja, se esse cara aqui é maior do que esse, deu uma diferença positiva, ele tendeu para o branco. Se esse cara é menor do que esse, na hora que eu faço a subtração mesmo, pixel a pixel, ele tendeu para o preto. O que eu quero aqui? Eu quero uma imagem o mais cinza médio possível. Porque variações que saem da região do cinza médio são variações maiores, são variações grandes, né? Exatamente o ponto onde se movimentou aqui, o final, né, da vara do violino e a mão da menina aqui que está se movendo. Então, ó, esta região e esta região aqui, elas têm energia, uma energia muito maior do que a energia desse restante. Por quê? Porque esse restante aqui está muito próximo de zero. Esse cinza, como a gente convencionou, é um cinza que corresponde ao zero, para a gente poder visualizar. Porque eu não consigo visualizar pixels com valor negativo, né, gente? Então, se você não entendeu ainda o que eu falei, eu repito. Para a questão de visualização, se subentende que o cinza médio é o zero e quando eu tendo para o preto ou tendo para o branco, eu estou me distanciando desse zero. Por quê? Porque eu fiz uma diferença, eu subtraí cada pixel desse quadro por cada pixel desse. Beleza, professor. Então, o que eu posso fazer? Você está dizendo para mim, então, que eu posso pegar este quadro aqui, somar com esta diferença, que eu vou gerar exatamente esse. Mas por que eu faria isso, professor? Eu faria isso por uma razão muito simples. Este quadro e este quadro vistos de maneiras separadas, eles têm muita informação. Quando eu pego este quadro e adiciono apenas a diferença, esse quadro diferença, que é também chamado de quadro residual porque foi o resultado da diferença, né? O resíduo, ele tem muito menos informação. Você que fez lá o trabalho de imagens e trabalhou e verificou a codificação, por exemplo, do PNG, viu que regiões que têm cores muito próximas têm muito pouca informação. E de fato é o que acontece. Codificar este quadro gasta muito menos dados do que codificar esse, dada a enorme quantidade de redundância que temos aqui. Ou seja,
pouca informação. Professor, dá para melhorar isso? Então, você está dizendo para mim que então, só que se eu gravar esse cara e gravar a diferença aqui, eu já diminuí bastante o volume de dados? Já. O que dá para fazer aqui? Que a gente vai falar. E se a gente conseguir dizer quais foram as partes do quadro aqui que se modificaram em relação ao anterior? Fala assim, não, olha só, porque de repente se eu pegar esta mãozinha aqui da menina e ao invés de subtrair do que acontece exatamente na mesma posição do frame anterior, e se eu disser que a mãozinha da menina se movimentou na direção que ela se movimentou? Quando eu fizer a subtração, vai coincidir melhor a subtração? Vai. E é isso que nós chamamos de compensação de movimento, que a gente vai explicar logo nos próximos quadros. Eu acabei explicando já, né? Nessa imagem residual, eu tenho boa parte dela com pouca informação, e aqui a informação que é o que se movimentou na cena. E a gente consegue fazer compensação de movimento para resolver esse problema, ou minimizar esse problema. E é o que eu vou explicar agora. Primeira coisa que você tem que compreender é o que faz se eu estiver numa mesma cena, o que faz um objeto um frame ser diferente do outro? Basicamente 3 coisas. A principal delas, movimento. Quando eu tenho uma movimentação na cena que eu estou filmando, principalmente movimentação de objetos rígidos, né, como um carro, ou em alguns objetos deformáveis, como, sei lá, eu pego uma bexiga aí, uma pessoa falando, é um rosto deformando. Também é uma modificação baseada em movimento. O movimento de câmera, às vezes a cena continua a mesma, mas a câmera se movimentou. Seja ela fazendo panning, que é esse movimento, pan, tilt, que é esse movimento aqui, zoom, que é esse movimento aqui, e rotation, que é a rotação em si. Tilt é aquele negócio que você está segurando a câmera, você está andando, a câmera está trepidando, ok? Esses seriam os 4 tipos de movimento que uma câmera pode fazer. Ou às vezes o que acontece é o seguinte, eu tenho uma região aqui que tem alguma coisa que está encobrindo outra. Quando eu retiro esse cara aqui, ele se movimentou, a informação nova que apareceu aqui atrás não estava na cena porque ela estava encoberta por outro objeto. E às vezes eu tenho mudanças devido à mudança de iluminação. Essa é uma das mais difíceis de trabalhar com compensação. Eu diria que praticamente não dá para compensar. E como eu falei, com exceção das mudanças 2 e 3, regiões descobertas e iluminação, ou seja, as mudanças 1, elas são provocadas por diferenças entre frames que dizem respeito à movimentação de pixels entre os frames. Ou seja, se eu tenho uma movimentação num quadro em relação ao outro, o objeto que se moveu, essa informação já estava no quadro anterior, só que ela se moveu, ok? E eu consigo fazer referência a essa informação que já estava previamente naquele quadro ali, só que eu posso dizer que é a mesma informação, algo muito parecido, eu não preciso ter exatamente a predição, e eu digo que ela se movimentou para determinada região, ok? Quando eu faço uma estimativa da trajetória que os pixels sofreram entre frames consecutivos, eu estou produzindo um campo de trajetória de pixels que a gente chama de optical flow, ou fluxo óptico, que tem um desenho aqui para a gente ver. Tá vendo aqui, ó? Pensa nisso aqui como sendo uma setinha. E cada negocinho desse aqui se fosse um pixel. Na verdade não é um pixel, é uma região formada por alguns pixels. Pontinho, eu estou olhando para a setinha assim, né? Ó, assim. Pontinho quer dizer que a setinha não se movimentou. Agora, quanto mais ela se movimentar, quanto maior a setinha for, mais movimento eu tenho e ela vai estar apontando na direção do movimento. Quando você olha para isso daqui, você consegue meio que imaginar, ó, tá vendo? A vara se movimentou neste sentido e a mão da menina meio que fez isso daqui, né? E aí ela deu umas mexidinhas aqui no corpo, ela ou a câmera. Mas aquela região toda que ficou muito parecida, ó, tá vendo? É como se eu tivesse a setinha sendo olhado por cima, ou por trás, né? Uma setinha sem movimento. E essas regiões aqui, isso é o que nós chamamos de campo óptico. E eu tenho como fazer isso. Eu tenho como gerar esse optical flow, esse campo óptico, indicando como que aconteceu o movimento.
Professor, e por que raios você vai ficar olhando para onde que esses pixels se moveram? Sabe para quê? Porque eu posso usar esse fluxo óptico, dividir a imagem em múltiplos pedaços, múltiplos blocos, usar esse fluxo óptico e na hora de fazer a subtração, ao invés de eu subtrair o frame todo pelo frame todo, eu subtraio considerando o movimento. Então, por exemplo, se eu tenho a mão nesse ponto e no próximo frame ela se movimentou um pouquinho, eu subtraio a mão que se movimentou pela mão anterior, do frame anterior, que é a mesma mão, né? Só que deslocada em direção ao movimento. Quanto mais eu me aproximar, menos informação residual eu tenho, mais próximo de zero eu estou. Aí você fala, nossa professor, mas isso computacionalmente é complicado. É complicado sim, por isso que a codificação de vídeo é pesada e muitas vezes ela é feita por hardware. Se esse optical flow é conhecido nada, né? Eu processei e gerei. É possível fazer uma predição de pixels baseado no movimento em relação ao quadro de referência, ok? O cálculo do optical flow é computacionalmente muito intensivo. Porque ele não olha e fala assim, gente, percebi que esse pedacinho se moveu aqui. Não, é busca. Eu tenho que, para eu gerar o campo óptico, eu tenho que dividir a imagem, ao invés de avaliar em pixels, como eu já expliquei aqui, né? A gente avalia macroblocos, porque avaliar um pixel como ele se movimentou, isso é impraticável. É isso que o slide está tentando mostrar. Agora, avaliar um pedacinho que se movimentou, um macrobloco que se movimentou, é mais fácil. A predição não vai ser perfeita, mas é mais fácil de fazer isso. Eu diminuo a quantidade de informação que eu estou processando. E eu tenho que fazer isso, sabe como? Eu tenho que peguei esse quadradinho nesse frame. Eu olhei para o anterior. Ele estava na mesma posição? Se estava, beleza, não precisa buscar movimentação. Como é que ele sabe que estava? Ele fez a subtração, deu próximo de zero ou deu zero, então é uma boa predição. Agora, se ele fez a subtração e ele viu que deu muitos valores diferentes de zero, aí o que ele vai fazer? Ele vai movimentar a região de busca. Não se espera que de um quadro para outro a informação que está aqui ela desapareça e apareça do lado de cá. Não se espera que naturalmente isso aconteça. Okay? Então, normalmente, eu delimito uma região de busca para ver se eu consigo encontrar como foi a movimentação. Em outras palavras, é cálculo exaustivo, sim. Eu tenho que fazer busca porque eu não tenho condição de olhar só e saber. Para cada um desses macroblocos, eu tenho que buscar esse campo óptico. E cada frame tem o seu campo óptico, né? E cada uma dessas setinhas ela é gerada a partir de buscas que eu faço. Eu pego um determinado macrobloco da minha imagem, semelhante àquele lá do JPEG. Subtraio em relação anterior, é uma boa subtração? É, beleza, então quer dizer que está na mesma região. Subtraio em relação anterior, não é uma boa subtração. Aí será que se eu deslocar para baixo, para cima, para o lado, para todas as direções, ele fica testando? Qual deles me deu uma boa compressão? É por esse motivo que você consegue ajustar a complexidade computacional do algoritmo. Porque se você disser para ele que a região de busca é uma região pequena, ele vai buscar menos, ele vai processar menos. Mas pode ser que se ele se movimentasse mais, ele fosse conseguir uma melhor subtração, uma melhor predição. Então eu geraria um frame residual com muito menos informação, ou seja, eu comprimi muito mais. Ou eu posso dizer que, como eu comprimi muito mais, eu posso gastar essa informação, esses dados, né, do meu bitrate que eu assumi, eu posso gastar em outras regiões mais complexas. Esse esforço computacional é configurado na forma de qualidade. Quando você codifica lá o vídeo, tem lá qualidade. A qualidade, você diz assim, qualidade alta, qualidade média, qualidade baixa, ou fast. Fast, medium, slow. Isso tem muito a ver com essa pesquisa que é feita para tentar encontrar a melhor predição. Meio que já expliquei. Um método utilizado para fazer a compensação de um movimento baseado em bloco, pega uma região retangular de m por n pixels, os dois podem ser iguais. Normalmente essa região é de 16 por 16, podendo ser dividida em sub-regiões de 8 por 8, 8 por 16 e assim sucessivamente. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que cada formato faz, mas normalmente ele pega, a maioria dos formatos adota 16 por 16 pixels, ok? Podendo subdividir internamente em 4 outros macroblocos,
em relação a esse bloco principal, mas não vou entrar em detalhes aqui agora, mas saiba que é uma região, um bloco, de uma maneira genérica, e ele vai buscar no frame de referência, num passado, ou seja, no futuro, e se a primeira subtração, como eu expliquei, der residual muito próximo de zero, eu posso considerar que já foi uma boa predição. Caso contrário, eu vou ter que buscar em volta daquela região em relação ao pixel anterior. A região escolhida vai ser aquela que vai me gerar a menor energia residual. Porque se tem a menor energia residual, quer dizer que é a que melhor coincidiu, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou gravar o residual, mas eu também preciso gravar qual foi o vetor que provocou aquela movimentação. Entenda o que eu estou dizendo. Vamos supor que eu estou aqui, né? Sem um quadro fica muito difícil, né, professor? Eu estou aqui. E aí eu percebi que este quadro, essa região aqui, ela na verdade ela está no frame anterior aqui embaixo. Aí o que eu faço? Eu encontrei. Aí eu faço a subtração em relação aqui embaixo, mas aí eu digo, eu tenho que guardar quantos pixels e para que direção esse vetor, esse movimento aqui aconteceu. E aí, com o vetor de movimento e o residual, lá na minha descompressão, eu consigo reconstruir esse negócio. É por esse motivo que quando você tem alguns vídeos que estão meio corrompidos, você vai ver que parece que uns blocos ficam se movimentando meio que esquisitos no quadro, porque ele pode, por exemplo, ter corrompido e perdido o vetor de movimento, perdido a região de referência. E depois ele sempre se restaura, porque de tempos em tempos ele precisa se restaurar. O movimento que acontece é muito grande entre uma distância de muitos quadros em relação ao original, aí de tempos em tempos ele reseta esse processo inserindo um keyframe. Inserir um keyframe significa inserir um frame completo e o processo se reiniciar novamente. Então é por isso que de tempos em tempos, se eu tiver uma imagem que borrou ali um pouco, porque eu detonei os frames os vetores de movimento, ou o residual ficou mal codificado e tal, é só esperar um pouquinho, porque logo à frente ele recupera o sincronismo a partir de um frame completo. De tempos em tempos eu reseto isso. O bloco residual vai ter que ser codificado, como eu falei, e vai ter que ser transmitido junto com o vetor de movimento. Se eu tiver o bloco residual e tiver o vetor de movimento, que me indica de onde, em relação à posição atual, eu fiz a minha subtração, eu consigo reconstruir aquele frame original ali. Quais são as vantagens, né, da estimação de movimento ou estimação e compensação baseada em movimento que eu tenho quando eu trabalho com blocos? É um método computacionalmente direto, é um método direto e computacionalmente tratável. Direto porque eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que variar. Vario um pixel ali em volta. Encontrei uma boa? Não. Encontrei aqui, ó. É computacionalmente tratável, porque eu posso dizer qual é o esforço que eu tenho ali, eu vou conseguir terminar o processo. E é um método bastante direto. Direto porque eu sei precisamente o que fazer. Isso pode ser, inclusive, acelerado por GPUs. Ele se encaixa bem com as dimensões retangulares dos frames de vídeo. Se eu trabalho com transformadas tipo ADCT, que é utilizado no JPEG e tal, ele se encaixa bem com as dimensões retangulares, ou seja, bloco. Eu também trabalho com bloco na hora que eu faço a codificação de imagem, então eu estou trabalhando com bloco de duas formas, né? E como eu trabalho em duas etapas da codificação com blocos, é uma ideia boa trabalhar com bloco. Só não entendi o que você falou. O que eu quero dizer é que a codificação de imagem, ela já trabalha com blocos. E quando eu trabalho com movimento baseado em blocos, eu estou repetindo a mesma ideia e essas duas ideias se casam. É um modelo razoavelmente bom para a maioria dos casos, mas ele tem desvantagens. Uma das grandes desvantagens é os objetos do mundo real dificilmente vão bater com limites retangulares. Então o que vai acontecer é que minha predição não vai ser tão boa assim, mas ela já vai ajudar bastante. E frequentemente objetos podem se mover a uma fração de um pixel entre um frame e outro, mas isso é solucionável. O que eu quero dizer é que quando você olha para um movimento, não se movimentou igual o jogo de PlayStation 1, um pixel para lá, um pixel para cá, isso movimenta menos. A movimentação de menor que um frame é possível, de menor que um pixel é possível, tá bom, galera? Com interpolação.
E alguns tipos de movimentos são muito difíceis de serem compensados. A compensação de movimento trabalha muito bem quando eu tenho movimento de objetos rígidos, mas quando eu tenho, por exemplo, rotação, não tem como dizer que ele rotacionou, só tem como dizer que ele se movimentou ao longo do quadro. Deformações, objetos que são complexos, sei lá, uma flor se abrindo, eu tenho informação que não tinha anteriormente aí. Existem desvantagens, mas é o que de melhor a gente conseguiu chegar até hoje. O que a gente está fazendo é exatamente buscando compensações cada vez mais sofisticadas, tá bom? A compensação de movimento, portanto, se dá aí quando eu pego um macrobloco, como eu disse, geralmente de 16 por 16 pixels, e procuro a referência que melhor se parece, né? Ou closely match. Match é coincidir, bater, né? E bater o mais próximo possível. Então eu faço essa busca no passado ou no futuro, e aí eu tenho que dizer pro codec quantos frames no passado, quantos frames no futuro, eu tenho que fazer isso. Quanto mais eu disser isso, mais complexo fica o processo. Alguns codecs podem, como eu falei, subdividir esse macrobloco de 16 por 16 em 8 por 8, 4 por 4, 8 por 16 ou 16 por 8, ele pode fazer essas subdivisões. O AV1, por exemplo, tem 16, se não me engano, 16 subdivisões diferentes que ele pode fazer. Por esse motivo que os formatos vão ficando cada vez mais complexos, né? Eles tentam ser mais eficientes do ponto de vista de reduzir a quantidade de dados, mas eles vão ficando mais complexos na medida que essas ferramentas vão sendo expandidas o uso delas, né? Essa região de busca ela vai ter que ser considerada a fim de diminuir a complexidade computacional, também já falei isso. E quanto mais frames do passado ou frames do futuro eu uso, se eu usar frames do futuro eu preciso colocá-los antes, na stream codificada, mais complexo o processo vai ficar, mas mais eficiente ele vai tender a ficar. Se eu não encontrar nenhuma boa correspondência, o que eu faço, professor? Sei lá, eu busquei, não encontrei. Codifica o próprio quadro, ou seja, guarda a informação dele própria mesmo com uma codificação do tipo intra e não uma codificação do tipo inter. Ou seja, já que eu não encontrei nenhuma frame do passado ou do futuro que tinha aquela mesma informação, só me resta uma alternativa, tem que guardar a informação em si, sim, guardar os pixels em si, ok? Que a gente chama de codificação do tipo intra. Tá aqui, tá um desenho, né? Aqui eu tenho um determinado macrobloco no frame atual, e no frame de referência ele não está no mesmo lugar, ele está aqui, ó, um pouco mais acima e à esquerda. E aí o que acontece? O encoder vai estabelecer uma área de busca. E ele pode ser sortudo, né? Ele pode ter começado do lado de cá e já aqui ele já encontrou. Mas como é que ele sabe que já encontrou, pessoal? Pois é, ele meio que não sabe que já encontrou. Ele pode até colocar um limiar, mas o que ele tem que fazer é buscar na região todinha que ele colocou e falar assim, ó, este cara aqui foi o que melhor previu. Como é que eu sei que melhor previu? Isso é fácil, né? O que deu a menor energia residual. Coeficientes na subtração mais próximos de zero. Então, ele foi o best match aqui. E aí, o que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que guardar o frame residual, o macrobloco residual, aí não estou falando de frame mais, né, que eu estou fazendo a compensação baseada em regiões. Eu tenho que guardar este macrobloco e guardar a movimentação. De que esse daqui se moveu, sei lá, este vetor de movimento aqui. Eu digo daqui até aqui, por exemplo. E o vetor de movimento nada mais é que um vetor, né, gente? Um vetor, direção e sentido, ok? Vetor tal qual é da física mesmo. Os pixels na compensação de movimento mais parecidos vão ser usados para fazer a subtração e eu gravo esse macrobloco residual que vai ser transmitido junto com o vetor de movimento. E aí eu já expliquei sobre essa questão do melhor caso aqui. Mas tem uma ideia que é relativa ao tamanho do macrobloco. É óbvio que quanto maior o macrobloco, menos macroblocos eu tenho para poder processar. Então mais rápida vai ficar a minha codificação. Só que quanto maior for o macrobloco, menos chance eu tenho de encontrar um bom match. Ou seja, quanto menor for o macrobloco, melhores são as chances de eu fazer o máximo possível para diminuir o tamanho do meu frame residual, que é formado pelos macroblocos residuais.
Só que o que acontece? Quanto menor o tamanho do macrobloco, mais macroblocos eu tenho e mais computacionalmente complexa vai ficar a coisa. Então vocês já entenderam aí a ideia, né? Se eu diminuir muito o tamanho do macrobloco, pode chegar até chegar a 1 pixel e isso não vai ser praticável sobre esse ponto de vista, né? Eu ganho um pouco mais, mas em compensação eu vou demorar 3 anos para codificar 20 segundos de filme. Aqui tem um exemplo da influência do tamanho do macrobloco. Com um exemplo fica muito mais fácil compreender, né? Tem 2 quadros vizinhos. Quando eu faço a subtração sem compensação de movimento, subtrair um quadro do outro, não dividir macroblocos. Eu tenho isso aqui. Então tá vendo que toda essa região aqui, tá vendo? Tendendo para o preto, tendendo para o branco, depende se a diferença for negativa ou positiva. Tem bastante energia aqui, tá vendo? Eu quero reduzir essa energia. Aí eu faço o quê? Eu faço busca com macroblocos de 16 por 16. E aí, com macroblocos de 16 por 16, aqui eu tenho muito menos energia do que aqui. Ou seja, eu consegui compensar boa parte da movimentação. Ou seja, eu tendi para o zero, que o meu zero nesse caso é o meu cinza médio. E se eu diminuir o tamanho do macrobloco, professor? Ao diminuir o tamanho do macrobloco, diminui mais ainda a minha energia residual. Vou começar a usar os termos corretos agora, tá? Então, ó, aqui sem compensação de movimento, aqui usando macroblocos de 16 por 16 e usando macroblocos de 8 por 8 e macroblocos de 4 por 4. E com macroblocos de 4 por 4 eu consegui encaixar muito melhor. Mas é óbvio que para cada macrobloco de 16 por 16 eu tenho 4 macroblocos de 8 por 8. Ou seja, eu teria 16 macroblocos de 4 por 4. Então, passar de 16 por 16 para 4 por 4 me daria aí no mínimo um aumento de 16 vezes mais na complexidade computacional. Mas vocês entenderam a ideia, querendo Deus que vocês tenham entendido, que esse assunto é complexo realmente. E aí aqui tá dizendo o seguinte agora, né? Aqui ele fez a movimentação baseada em 1 pixel. Mas existem certos movimentos, pessoal, que no mundo real eles acontecem a uma distância menor do que 1 pixel. Pode parecer meio estranho entender esse conceito, mas à medida que você vai passando, você vai assimilando ele melhor. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui pixels, cada uma dessas bolinhas são pixels, e quando eu faço movimentos inteiros, eu posso chegar no máximo a essa movimentação aqui. Só que se eu fizer movimentos a meio pixel, eu teria esse ponto aqui. Okay? Esse ponto aqui. E se eu fizesse movimentos a 1/4 de pixel, eu teria este ponto aqui. E esse ponto aqui seria o melhor preditor, por assim dizer, na qual eu movimentei até 1/4 de pixel. Isso é muito comum. A predição que a gente chama Quarter Pixel, ou QPEL. Às vezes ela está abreviada desse jeito. E aí é óbvio que se a minha busca estava complicada se movimentando 1 pixel para cada direção, movimentar de meio pixel ou de 1/4 de pixel vai tornar tudo mais complexo ainda. Beleza. Tanto que o QPEL, né, o Quarter Pixel, ele começou a ser utilizado aí, pelo que eu me lembro, no MPEG 4, porque anteriormente os formatos não chegavam a fazer uso disso. E hoje se usa Quarter Pixel de maneira a rodo ali. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Por exemplo, aqui, ó, quando eu faço a compensação de movimento usando meio pixel, como que ele faz usar meio pixel, professor? Ele interpola. Se eu tenho este valor aqui e este valor de pixel aqui, é possível calcular um valor intermediário. Meio pixel seria isso. Eu dizer que ele se movimentou e na hora de fazer a subtração do macrobloco de referência com o macrobloco do frame atual, ao invés de dizer que ele movimentou de 1 pixel, eu interpolo os dados e gero essa interpolação com esse valor intermediário de meio pixel. E 1/4 de pixel interpolo 4 vezes ali e pego 1/4. E dá para você ver que isso tem resultados práticos. Ó. Este quadro aqui mostra um residual em 4x4. Talvez esse vídeo sofra muito compressão e vocês não consigam ver, então vocês têm que ir até o slide. Então tá aqui, ó, 4x4 usando meio pixel de compensação de movimento e aqui usando 1/4 de pixel.
Tá certo que a diferença é sutil, é uma diferença menor do que aquela que se eu diminuísse o tamanho do macrobloco. Mas eu estou tentando tirar o último caldinho do suco de cana. E se você olhar com atenção, você vai perceber que aqui tem um pouco menos de energia do que nesse cara. Ó. Essa região aqui, por exemplo, ó, tem muito menos tons brancos do que aqui. Eu consegui reduzir a quantidade de energia. Ao custo de quê? Computacional. A um custo de fazer mais contas, de fazer mais buscas. É por esse motivo que a codificação via hardware é tão importante. Porque no que a placa de vídeo é boa? Ela é boa em fazer muitos cálculos simples em paralelo. E se você for parar para pensar, é isso mesmo, né? Por exemplo, fazer a busca é um cálculo simples, é uma subtração. É movimentação e subtração, movimentação e subtração. Se eu colocar, por exemplo, sei lá, vamos chamar de threads, né, que seriam threads internas ali da minha placa de vídeo. Se eu startar 64 threads, cada uma buscando em paralelo, né, cada uma buscando com uma variação, todas elas me retornam o resultado. E aí eu faço uma busca para saber quem foi o melhor. Percebeu como que uma placa de vídeo pode atuar fortemente nisso? E é por este motivo que placas de vídeo têm suporte a codificadores de vídeo em hardware, porque é muito mais rápido que usar a CPU para isso. Ok? Por exemplo, e depende muito da eficiência, né, do compressor. Deixa para a gente discutir em outros momentos esse tipo de coisa, mas você tem determinadas placas de vídeo, você pega uma placa de vídeo intermediária, que pode ser que ela codifique um vídeo com uma velocidade muito maior do que um processador com uma imensa quantidade de núcleos, um processador de 16 núcleos, de 64 núcleos. Pode acontecer. Por quê? Porque a placa de vídeo é especializada em fazer esse tipo de conta, que são o quê? Contas relativamente simples e com um elevado grau de paralelismo. Então aqui, né, aumenta a complexidade, mas diminui a energia. Aí aqui está mostrando no livro, né, qual foi o tamanho do meu bloco residual. Psi significa Sum of Absolute Errors, ou soma dos erros absolutos. É uma estimativa da energia resultante. Quanto menor for esse número, quanto menor for essa diferença, menor é a soma dos erros absolutos. Erro é a diferença, zero seria não erro, né? Então psi é uma medida de quão boa foi essa compensação de movimento. E aí aqui, considerando um macrobloco 16 por 16, isso aqui vem do livro. Aí o autor usou 3 vídeos diferentes, né, que ele chamou de Violin, Gracias e Cardophone, foram as referências que ele utilizou. QCIF é uma resolução. E sem compensação de movimento, eu tive esse tamanho aqui. Esse tamanho não, essa soma de erros absolutos. E aí o que eu quero que vocês observem? Observem o seguinte: quando eu utilizei compensação de movimento, baseado em movimentação de pixel, de 1 pixel, eu saí de 171.900 para 153.475. Então foi uma boa diminuição. Quando eu fiz half pixel, diminuiu ainda mais. Tem algumas situações que diminuem ainda mais, tem outras situações que diminuem menos, tá bom, pessoal? Como o caso aqui, por exemplo, ó, aqui saiu de 24 para 22, aqui saiu de 15 para 12, percentualmente foi uma mudança muito grande, mas por causa dessa referência que ele usou. Tipo imagens, né? Imagens, tem algumas imagens que comprimem muito mais, outras comprimem muito menos. Na média, então, tem que fazer uma média para eu poder ter uma ideia. E quando eu faço compensação usando Quarter Pixel, olha o tanto que eu saí. Eu saí de 171 mil para 113 mil. Vale a pena. Não é só tipo 10, 15%, não. Às vezes eu diminuo muito mais o erro resultante. Aqui eu saí de 24 mil. Aqui a compensação usando 1 pixel só. Olha o que aconteceu. Eu diminui muito pouco. E eu diminuí ainda, eu consegui diminuir muito mais quando eu fiz a compensação usando half pixel e quarter pixel, ou QPEL, né? PEL significa abreviatura de pixel. E aqui é um negócio impressionante, né? Quando eu faço compensação, sem compensação de movimento eu tenho 102 mil, e se eu chegar a quarter pixel eu diminuo mais da metade
do meu erro resultante absoluto total, ok? Ou seja, a minha compensação foi muito melhor. Bom, passamos à fase mais complicada desse vídeo, a mais difícil de explicar, e aqui nós vamos entrar na fase mais suave, graças a Deus, né? Se é difícil para vocês entenderem, para explicar também não é fácil. Vocês não precisam ser professores para isso, né? Vocês podem só explicar alguma coisa para alguém. Explicar alguma coisa complexa significa traduzir aquilo que você tem na sua cabeça, que por mais sólido que esteja, você tem que traduzir em palavras para o outro entender. Não dá para você simplesmente tirar dali e passar para a cabeça do outro, né? Porque vocês vão precisar da linguagem para poder compreender. Ainda não temos esse tipo de transmissão. E quanto mais difícil é uma ideia e mais estranha ela é, porque eu sei que essas ideias todas são muito diferentes para vocês, né? Vocês não estudaram isso em nenhum outro lugar. Sei lá, ensinar técnica de programação avançada é muito mais fácil do que ensinar programação para um iniciante. Por mais complexa que seja a matéria, você tem um background. Aqui vocês quase não tem background de nada, mal de saber o que é uma matriz, ok? Enfim. Predição espacial. A predição espacial é codificação de imagens, só que eu estou fazendo agora a intra-prediction, né? Usando macroblocos previamente codificados dentro do próprio frame. Como assim, professor? O que eu quero dizer é que muitas vezes aqui, por exemplo, eu estou tentando codificar um bloco aqui e eu observo que eu estou olhando em relação ao frame anterior ou posterior, né, para fazer a codificação inter, mas sob certa circunstância, por exemplo, se eu não me encontro, eu tenho que tentar reduzir a energia residual usando uma codificação intra, ou seja, eu tento buscar dentro deste frame se tem alguma coisa semelhante para eu fazer subtração. Isso ainda assim é melhor do que gravar os próprios pixels? Não deixa de ser uma gravação nesse sentido, né? Mas aqui, ó, por exemplo, esse macrobloco aqui, se for de um céu, o anterior é bem parecido com ele. Então não tem que buscar, sei lá, no fim do mundo. As imagens elas têm uma certa coerência, a menos que elas sejam ruído, né? Mas elas têm uma certa coerência. Então se eu estou, sei lá, fazendo um vídeo que tem cena de um céu, é de se esperar que as coisas próximas desse macrobloco aqui sejam próximas dele. Então, quando eu estou fazendo predição do tipo intra, eu busco próximo daquele macrobloco aquilo que já foi codificado. Tomem cuidado com isso. Por exemplo, se eu estou num macrobloco nessa região, tudo isso aqui já foi codificado. Eu posso me basear em qualquer coisa que já foi codificada aqui anteriormente, mas nunca no que não foi codificado ainda, né? Você está dando uma Como é que é o nome daquele super-herói, gente? Doutor Estranho? Doutor Estranho, né? Que fica vendo o futuro. É o Doutor Estranho? Acho que é o Doutor Estranho. Vocês não é o Doutor Estranho. Você tem que olhar para o passado que você já codificou. E esses macroblocos que você já codificou dentro do seu frame, eles podem ser utilizados para prever de maneira intra ou intra-prediction. Nada mais é que uma codificação de imagens, ok? Basicamente. Professor, o JPEG não usa isso. Não usa. O JPEG, o que ele faz? Ele não usa predição interna. A predição é utilizada lá no PNG. O JPEG, o que ele faz, por isso ele é simples, né? A gente conseguiu estudar ele em detalhes. O que ele faz é dividir em macroblocos e cada um desses macroblocos é codificado de maneira independente, fazendo aí a quantização e posteriormente, enfim, ok? De cada um dos canais, YCBCR. Curiosamente, eu não falei para vocês, mas os formatos de vídeo é óbvio que seguem essa coisa da visão humana, né? Ao invés de codificar em RGB, codificam os canais em YCBCR, sim. Ou algo parecido com Y, com isso, né? Com YUV, por exemplo, que é a mesma coisa, ou em algum formato que separe luminância de crominância, beleza? A predição não precisa ser idêntica, eu só preciso reduzir o máximo possível da minha energia. Porque a pior hipótese eu já tenho, que é codificar os dados puros sem nenhum tipo de predição. Quanto mais eu conseguir reduzir, melhor vai ser. A ideia geral é essa daqui. O modelo de imagem significa o quê? Que eu fiz as minhas predições, intra e inter.
E o meu objetivo com essas predições era reduzir a correlação da imagem residual, tornando-a mais fácil de comprimir que o frame original do vídeo. Reduzir a correlação significa fazer ficar mais próximo um valor do outro. Ou seja, quanto mais cinza aquele meu quadro ficar, menos energia residual eu tenho. E aí eu consigo codificar e transmitir muito mais facilmente do que se eu gerasse os dados. E isso eu fiz tanto inter, que eu expliquei boa parte, como intra. Intra também, eu estou reduzindo a energia residual daquilo que eu já tenho. E aqui, nesse ponto, se aplicam as técnicas, como eu falei, muito parecidas com que se usa o JPEG, né? Transformação usando DCT ou alguma outra transformada. Tem alguns que usam transformado wavelet, usam outras transformadas que são desconhecidas para vocês. Quantizo os coeficientes para diminuir a precisão dos dados. Quantizo, por exemplo, muito mais os canais de cor do que o canal de luminância e assim sucessivamente. Depois eu vou fazer o que? Reordenar os dados de modo a aproveitar o máximo possível de sequências de zeros ou de valores próximos de zero. Que ela vai reduzir zigue-zague se for utilizada a DCT. Se for utilizada a outra transformada, vai ver os zeros ficam melhor agrupados com outro tipo de varredura, né? Sei lá. Então, isso depende muito do tipo de transformada que é utilizada e eu estou tentando explicar de uma maneira genérica para vocês. O codificador de entropia, que é o nosso quase última etapa ali, ele vai pegar tudo aquilo que veio anteriormente. Coeficientes quantizados, os vetores de movimento não podem ser perdidos, as marcas de ressincronização, ou seja, quando que eu tenho um frame completo e quando eu tenho frames que foram preditos, na verdade, os cabeçalhos e tudo mais. Essas marcas de ressincronização, meio que eu já falei para vocês para que elas servem. De tempos em tempos, eu tenho que resetar esse processo, porque se eu continuar me baseando no frame anterior, no frame anterior, no frame anterior, no frame anterior, vai chegar um ponto que eu vou acumular muitos erros, porque a predição não é perfeita. Então, de tempos em tempos, eu coloco um keyframe, um frame-chave, que é um frame que foi codificado apenas na modalidade intra, ou seja, ele é um quadro que só depende de dados que estão dentro dele mesmo e não dentro de outros quadros anteriores ou posteriores. E nessa etapa, onde eu tenho todos esses valores aí, eu vou aplicar a codificação Huffman, aritmética ou qualquer tipo de codificação de entropia que a gente já estudou. Em resumo, tem aqui numa imagem mostrando todo aquele processo, né? Eu tenho... isso aqui é utilizado desde o primeiro MPEG, lá do MPEG 1 em 93. Nós estamos em 2020, nós estamos usando o MPEG, seria o MPEG 5, né? Que é o MPEG H. Enfim, depois do MPEG 4. E já se passou aí 27 anos, né? E o próximo, o VCC, que é o H.266, que eu não sei como é que ele vai se chamar em MPEG, porque MPEG tem uns nomes meio malucos, né? Eu gosto dos nomes da ITU-T. H.261, 262, 263, 264, 265, 266, que é o próximo. Muito mais simples, né? E aqui está mostrando meio um passo a passo, né, daquilo que eu falei. Eu tenho um frame atual e tenho um frame de referência, que pode estar no passado ou no futuro, mas ele tem que estar no passado codificação. Eu posso fazer referência a um frame do futuro, mas se eu fiz referência a um frame do futuro, ele vai ter que ser armazenado no passado e depois desordenado. E aí o que acontece? Com técnicas de estimação de movimento, eu faço compensação de movimento para ele entrar aqui, ó, e o frame atual e o frame de referência compensado por movimento me dê a menor energia residual possível, que vai ser a saída daqui. Se eu não tivesse tudo isso, esse cara seria simplesmente a subtração desse por esse. Mas como eu faço a estimação de movimento e compenso o movimento, compensar significa aplicar o movimento antes de fazer a subtração, eu vou ter uma energia residual menor aqui. Um monte de macroblocos de energia residual. Isso se ele não for codificação intra, né? E aí esse camarada aqui, eu vou aplicar DCT, eu vou aplicar alguma outra transformada, quantizar os coeficientes, reordenar e guardar lá para frente com o codificador de entropia. Mas aqui está mostrando aquele negócio, ó, depois que eu faço a compensação de movimento, pessoal, eu preciso guardar esse frame aqui reconstruído. Por quê? Porque esse frame é o frame que eu estou codificando atualmente. Depois que ele for codificado e guardado,
eu preciso guardá-lo aqui dentro também do meu codificador, porque ele tem que ser utilizado para referências futuras. Se você não entendeu isso ainda, entenda, presta atenção. Eu tenho um quadro aqui, e esse outro que está aqui. Eu estou querendo codificar este. Aí eu faço a subtração em relação anterior com compensação de movimento, aquilo tudo que eu passei já, sei lá, quase 2 horas explicando para vocês. Este quadro vai servir de referência para o futuro também, para outros quadros. Só que o que acontece? Como nessa etapa aqui de DCT, quantização e tudo mais, ele vai ser alterado em maior ou menor grau, porque eu estou aplicando compressão com perdas, ele precisa voltar para o meu codificador para eu usá-lo como referência futuramente. Porque senão eu vou estar trabalhando com uma referência que eu não vou ter no meu decodificador, que é a referência original, né? Sem sofrer a DCT, quantização e tudo mais. É por este motivo que ele entra aqui para ser reconstruído e usado nos próximos quadros, para eu sempre ter a informação que de fato eu tenho guardada, tá bom? Já estou sem voz praticamente, mesmo tomando água, mas eu consegui, acredito, né? Eu, com essa 1h40 e pouco aí, explicar para vocês a ideia geral de compressão de vídeo. E é óbvio que aquele nosso amiguinho nerd lá conseguiu explicar de uma maneira muito mais simples, porque ele abreviou um monte de coisa que a gente falou aqui de maneira mais complexa, né? Lá é YouTube, aqui também é YouTube, talvez, mas aqui é uma aula de nível superior, né? Então tem que entender. E ó, que eu abreviei muita coisa de vocês. Isso tudo que eu falei tá da metade de um livro, praticamente, quando você analisa a fundo o formato. Bom, acabamos o assunto. Próximo assunto que nós tivemos que falar, vamos falar dos formatos em si, né? E nesse assunto em especial, em 2020, a gente está avaliando o H.264, que ainda é muito utilizado, o AVC, e o H.265, que é hoje do grupo MPEG, ali o formato mais avançado que existe. Neste ponto, agosto de 2020, o VCC está sendo falado aí, né? Mas se não estou enganado, a especificação dele não está concluída ainda. Mas vai ser uma coisa para futuro. Hoje o padrão mais usado é o H.264 e o H.265 aos poucos aí está tomando lugar. Isso ele vai ter um certo sucesso relativo porque ele enfrenta, como eu falei, uma concorrência aí com formatos sem royalties, né, formatos abertos. E o AV1 é o formato aí que tenta bater de frente com o H.265. Mas é óbvio que o HV1 é mais novo e o H.265 está mais consolidado, inclusive placas de vídeo à venda no mercado já codificam via hardware, ou seja, ele já é um formato muito mais sólido do que esses outros. Vamos ver o que o tempo vai fazer com isso. Então, muito obrigado aí pela atenção dispensada nesse momento. E se você tiver dúvida, você volta aí em alguns trechos e revê novamente. Ou pergunta para o Google, pergunta para mim, pergunta pro colega, tá bom? É isso então. Fique com Deus. Até mais.